Você está no canal Diacrônico, eu sou o professor Muniz e hoje a gente vai ver uma revisão de um conteúdo de História do Ensino Médio. História do Brasil Colônia. É um tema específico que são as invasões holandesas, mas para a gente entender as invasões holandesas, a colônia portuguesa na América, é necessário que a gente veja com antecedência a União Ibérica. Então hoje a gente vai falar sobre esses dois assuntos e no final eu vou resolver um exercício do Enem. Bora para a nossa aula então. Para a gente começar é necessário saber o que foi essa União Ibérica. Então, a União Ibérica é a união de duas nações, ou seja, de dois países, Portugal e Espanha, em torno de uma mesma coroa. Por que esse nome ibérico? Que é justamente o nome que se dá a essa península da Europa aí que vocês estão vendo, em amarelo a Espanha, em verde Portugal, e essa união ela vai durar durante 60 anos, de 1580 a 1640. Em Portugal, na história de Portugal, se usa muita designação período de dominação espanhola, mas normalmente aqui no Brasil se chama esse período como União Ibérica. Então, quais que foram os motivos para Portugal e Espanha se unirem, para essas duas coroas se juntarem? Então a gente tem como principal motivo o fato de existir um vazio no trono da coroa portuguesa. O rei Dom Sebastião, ele vai se envolver numa batalha, o rei de Portugal, ele vai se envolver numa batalha tentando ocupar ou dominar o norte africano, num momento aí de continuidade da reconquista cristã sobre essas terras, sobre essa área aqui, já que a região havia sido ocupada pelos árabes durante boa parte da Idade Média. E isso continuava acontecendo durante a Idade Moderna, principalmente ali no norte da África. Então o Dom Sebastião, tentando rememorar as antigas conquistas de Portugal, ele vai se empreender aí nessa guerra e ele vai acabar morrendo nessa batalha. Na verdade, ele vai desaparecer, porque não encontraram os ossos, os vestígios, o cadáver de Dom Sebastião, dando origem inclusive ao chamado sebastianismo, que era a ideia de que esse rei fosse regressar em algum momento, no imaginário português, no imaginário cristão português, vai ser criado essa fantasia, esse mito, do sebastianismo. Enfim, Dom Sebastião ele não possuía herdeiros, ele não era casado, ele vai morrer e por isso a gente vai ter ali um momento de vazio do trono real. A única pessoa que poderia ocupar o trono naquele momento, que era de sua família, era o seu tio, o Dom Henrique, que era tio-avô, na verdade. Só que o Dom Henrique é o seguinte, ele era um cardeal, ele era uma pessoa ligada à igreja e já estava bem velho. Quer dizer, então ele não tinha se casado, ele não tinha filhos e ele vai assumir o trono português, só que 2 anos depois ele vai acabar falecendo. E pelo fato dele não deixar herdeiros também, vai acontecer um problema, que agora quem da família da dinastia de Aves vai ocupar esse trono? Não havia. Então esse trono vai passar a ser reivindicado por outras famílias. Então a gente tem ali uma concorrência inicialmente entre a Duquesa de Bragança, uma outra família da nobreza portuguesa, e também o Filipe II, que era sobrinho do Dom Henrique. Ele vai pleitear a ocupação desse cargo, do trono português, e até por conta do poderoso exército de Filipe II e também do fato da Espanha nesse momento ter várias conquistas sobre a América e outras regiões do globo, a riqueza que ostentava a Espanha, uma potência nesse período, sobretudo no Peru e no México. O Filipe II vai obter sucesso nessa reivindicação do trono e vai ocupar o trono, então, agora ibérico, unificando essas duas coroas. De certa maneira, ele vai, através do juramento de Tomar, desse tratado de Tomar, que seria
uma espécie de justificativa, uma espécie de reivindicação da própria nobreza portuguesa para manter certas liberdades. Então Portugal, pelo menos inicialmente, vai continuar com a sua autonomia administrativa e cultural e também de suas colônias, né? Bem como Filipe não vai mexer nos cargos da nobreza portuguesa, mas os próximos reis, o Filipe III, né, e Filipe IV, não vai ser assim que vai funcionar, quer dizer, em parte vai ser esquecido um pouco isso, então vai sim ter efeito sobre as colônias portuguesas, vai sim ter efeito sobre o poder que Portugal tinha, a autonomia que Portugal tinha em relação à sua independência. Então, quais que seriam então algumas das consequências aqui da União Ibérica, sobretudo para a América Portuguesa, ou seja, estamos falando do Brasil aqui nesse sentido. A gente vai ter como consequência aqui a flexibilização do Tratado de Tordesilhas, né? Lembrando que esse Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária que traçava aí todo o globo terrestre nas áreas de dominação, ora da Espanha, ora de Portugal, sendo que a leste, no caso do Brasil, ficava a respeito de Portugal e a oeste ficava a Espanha. Então, nesse momento de União Ibérica, essa linha do Tratado de Tordesilhas ela vai ser esmaecida, né? Ela vai ser ali quase que apagada, porque vai favorecer a passagem de alguns colonos e bandeirantes, por exemplo, para outra parte do território. Então, hoje, se nós fôssemos pegar o Brasil apenas que seria de direito português, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, boa parte do território que existe atual não seria de direito de Portugal, mas seria da Espanha. Mas também por conta aí da União Ibérica, essa linha vai ser esmaecida e futuramente vai se estabelecer um outro tratado que não é o mesmo, né, que é o Tratado de Madrid, que estaria baseado na ocupação do território e não nessa linha imaginária que foi traçada antes mesmo dos portugueses chegarem ao Brasil. Então isso vai favorecer um processo de interiorização, por exemplo, da colônia, que boa parte dessa colonização ela vai se dar aqui inicialmente no litoral e depois ela vai caminhando para os interiores. E, portanto, também uma expansão, né, do território colonial. A Espanha, nesse período da União Ibérica, vai favorecer bastante a ocupação do Nordeste e do Norte, né? Não que por direito, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, não, essa região já era de Portugal, né? Já era ibérica. Mas uma coisa é o que o direito estabelece, e esse Tratado de Tordesilhas ele era contestado por outras nações do mundo, como por exemplo a França ou a Holanda. Então, principalmente no caso da França, que teve várias incursões, tentativas de investidas e mesmo ocupações de fato sobre o nosso território, a Espanha vai conseguir, por exemplo, expulsá-los ali, né, do Cabo de São Roque, que fica ali na região próxima ao Rio Grande do Norte. Depois os franceses vão ocupar o Maranhão, fundando inclusive São Luís, e vão ser novamente expulsos pelos espanhóis, né, pelos ibéricos nesse momento. E os franceses continuam tentando fazer essas investidas na região norte mesmo, e obviamente a Espanha vai ter um papel importante aí na conquista desse território, fundando fortes, por exemplo o forte do Presépio, né, que fica lá em Belém. Também uma consequência positiva aqui nesse caso da União Ibérica sobre a América Portuguesa. Uma outra consequência seria essa divisão administrativa do Brasil em dois estados em 1621. O estado do Brasil, que ficava mais pegando ali a região Nordeste, Sudeste e Sul, que seria hoje Sudeste, Nordeste e Sul. Nesse período não se usava muito a designação Nordeste, né? Falava tudo que era Norte e para cima. E o estado do Maranhão e do Grão-Pará, e depois do Grão-Pará e do Maranhão, nessa parte mais norte, que pegava parte do que hoje é o Nordeste, cuja capital inicialmente vai ser São Luís, depois vai ser
Belém. Então essa divisão administrativa aqui que vai acontecer nesse período, nesse momento. Além disso, uma outra consequência que a gente tem são as invasões estrangeiras. Invasões entre as quais nós vamos falar aqui nessa aula, principalmente a invasão ou ocupação holandesa sobre o Nordeste da colônia portuguesa, da colônia ibérica nesse momento. Antes de chegar propriamente dito nas invasões holandesas, é necessário entender todo esse imbróglio, esse certame que existe entre Espanha e Holanda, já que um dos motivos, uma das consequências da União Ibérica, portanto, vai ser a invasão da Holanda sobre o Brasil. Então a gente tem o seguinte, para entender o que é a Holanda nesse momento, né? A Holanda, no século XVI, vai começar a se constituir como país independente, então é só no final do século XVI que isso se dá. Então, inicialmente, são chamados de Países Baixos essas 17 províncias que hoje se situariam na região da Holanda, da Bélgica e de Luxemburgo. Parte dessa população era católica e parte era protestante, sobretudo ligada ao calvinismo. E antes desses Países Baixos serem dominados pela Espanha, aliás, eles faziam parte do domínio do Sacro Império Romano Germânico, esse país, esse império que abrangia um grande território. O rei, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era Carlos V nessa época, vai abdicar do domínio da posse dessas 17 províncias em favor de seu filho, né? O seu filho que vai ser agora herdeiro da Espanha, que vai ser o rei da Espanha, que é o Filipe II, um personagem importantíssimo aqui. Então, nesse momento, Filipe II ele passa a ter o domínio sobre as 17 províncias que seriam Países Baixos. Isso gera um problema, principalmente por conta da política religiosa católica ferrenha do rei Filipe II. Então ele, além de ser católico, ele também era um rei tipicamente absolutista, ou seja, ele tentava concentrar todos os poderes em suas mãos. Isso vai gerar uma revolta dos Países Baixos, das províncias situadas no que a gente chama de Países Baixos. Então, em relação às províncias do sul, que hoje são formadas pela Bélgica, principalmente, e também Luxemburgo, essas vão entrar num acordo de paz depois dessa revolta, depois desse início de guerra. Já as províncias do norte, onde futuramente vai se formar o que é a Holanda, não vão aceitar o domínio espanhol de jeito nenhum e vão lutar pela sua independência e vão conseguir a sua independência, formando o que hoje a gente chama de Holanda. Então, no ano de 1579. Enfim, e aí então vai se gerar uma certa rivalidade, vai aumentar essa rivalidade entre Espanha e Holanda, sobretudo porque principalmente os calvinistas viviam na Holanda e grande parte aí do território holandês era ocupado por protestantes. Então a gente vai alternar momentos de guerra e de trégua, sendo que aqui em 1609, depois das guerras continuarem entre Espanha e Holanda, momentos alternados, mas a gente vai ter uma fase aqui de trégua, 12 anos de trégua de 609 até 1621. Com o fim da trégua, sobretudo porque isso acabava envolvendo interesses também econômicos, já que a Holanda não era um estado que dominava a burguesia, mas era a burguesia nessa época, já que dominava o Estado ou que empreendia o Estado. Então a gente tem esse capitalismo nascente, né, o capitalismo baseado em monopólios e baseados em concessões de empresas muito fortes na Holanda, e obviamente a Espanha era um concorrente direto da Holanda nesse capitalismo mercantil do período. Então a Espanha, ela vai proibir, o rei espanhol vai proibir o comércio da Holanda com o Brasil, com a colônia América, com Portugal, com as colônias portuguesas. Isso vai afetar diretamente a Holanda,
Lembrando que a Holanda, ela participava como principal parceiro comercial na economia do açúcar, né? Essa parceria feita com Portugal e que tinha essa cana-de-açúcar que era plantado principalmente no Brasil. Então vai entrar aqui nesse momento um ator muito importante chamado Companhia das Índias Ocidentais. Já existia a Companhia das Índias Orientais, na qual era dado o monopólio de exploração e de comércio sobre colônias e regiões do Oriente. Em 1631 vai ser criada a Companhia das Índias Ocidentais, justamente com esse objetivo de colonizar e ocupar regiões voltadas para o Ocidente, no qual estava incluído então a América Portuguesa. E essa Companhia das Índias Ocidentais, ela vai organizar verdadeiras operações com milhares de homens, de soldados e navios de guerra, para unir ao mesmo tempo interesses dessa economia capitalista e também de uma disputa política que existia com a Espanha, né, nesse período, nessa concorrência aí que vai acontecer. Chegamos aqui na parte das invasões holandesas. O que são, portanto, as invasões holandesas à América Portuguesa? Então são incursões bélicas, ou seja, armadas, e ocupações do nosso litoral nordestino pela Companhia das Índias Ocidentais, que obviamente se apoiava nessa política estatal da Holanda nesse período. Então essas incursões elas vão acontecer principalmente no litoral nordestino, porque era a região mais rica do Brasil, principalmente a capitania de Pernambuco com os seus negócios do açúcar. No primeiro momento, os holandeses vão tentar ocupar, vão tentar tomar a capital, Salvador, onde também havia uma economia pujante do açúcar. Então, entre 1624 e 1625, os holandeses eles conseguem ocupar essa região, mas posteriormente vai ser mobilizada uma resistência, né, sobretudo aqui pelos espanhóis, para conseguir expulsar os holandeses. E depois de um ano, então, essas forças que foram enviadas por Filipe da Espanha e também boa parte de soldados portugueses, lusitanos, conseguiram expulsar os holandeses. Mas o sonho da Holanda de conquistar o Brasil, de conquistar o Nordeste brasileiro, não acaba. Em 1630, uma nova investida, dessa vez com muito mais navios, com muito mais armas e, sobretudo, numa região que a gente não tinha uma força de defesa tão grande. Apesar de ser a principal capitania em relação a riquezas, a produção de riquezas, não era a capitania mais forte para se defender. Não chegava nem perto, por exemplo, da capital Bahia, Salvador, na Bahia. Então, entre 1630, depois de longos períodos de guerra aqui, os holandeses vão conseguir ocupar principalmente essas duas cidades. Inicialmente a capital, a sede da capitania é Olinda, depois vai ser modificada, mudada para Recife, que vai virar a sede, portanto, aqui no que era a capitania de Pernambuco. E os holandeses vão seguir tentando ocupar outras regiões, mas não de maneira tão eficiente e de maneira tão organizada como conseguiram nessa região aqui da capitania do Pernambuco, principalmente Recife e Olinda. Então aqui a gente tem um mapinha mostrando aí as áreas de ocupação e também de influência dos holandeses. Então podem perceber que é o litoral nordestino que é mais assediado e pouco a pouco eles vão tendo cada vez mais conquistas, né, e também áreas e zonas de influência. Quais que foram, então, portanto, as razões da ocupação? Eu já dei um spoiler aqui do que principal motivo, né, econômico e também político. Então, principalmente porque Portugal era o principal parceiro comercial
do negócio da cana-de-açúcar com a Holanda, e durante o período ibérico vai existir a união entre Portugal e Espanha, e o rei espanhol vai proibir então a continuidade desse negócio. Nessa economia açucareira, a Holanda cuidava de boa parte do refino, do transporte e distribuição do açúcar na Europa, então ela era um parceiro muito importante de Portugal nesse comércio. Situa-se que entre 1/3 e metade desses negócios portugueses relacionados ao açúcar dependiam diretamente da Holanda para poder cuidar dessa parte, principalmente do transporte e da distribuição do açúcar na Europa. Há fontes também que situam que os holandeses, inclusive, financiavam alguns dos engenhos de cana-de-açúcar aqui no Brasil, que não era um negócio muito barato, não, era bastante dispendioso. Então, portanto, no período da União Ibérica, como eu disse, o Filipe II e posteriormente os seus sucessores também vão entrar em atrito e vão proibir esses negócios com os holandeses. E o que aconteceu durante a ocupação, durante a administração holandesa no Brasil? É preciso tomar cuidado porque há muitos mitos em torno disso. O principal mito, que se coloca sobre a administração holandesa é que teria sido muito melhor se os holandeses tivessem colonizado o Brasil em vez dos portugueses. Até por conta dos interesses, digamos assim, científicos que os holandeses possuíam sobre o Brasil, coisa que os portugueses parece que não estavam tão interessados assim. Só que não dá para se defender isso porque existem várias colônias holandesas que a gente também tem vários problemas, desgraças, opressões, dominações, e não necessariamente tudo é bonito, lindo como um conto de fadas. Então, às vezes você vai visitar o Recife, vai ter um guia turístico que vai tentar te vender essa ideia de que na época dos holandeses tudo era lindo, maravilhoso, e inclusive muitas das construções que nem lá existem mais, que foram refeitas, se tributa aos holandeses. Então, precisa tomar cuidado com essas mitificações. Beleza, mas é necessário também considerar as coisas positivas que os holandeses fizeram naquela região, principalmente Recife e Olinda. Não se estendeu para todo o território, se concentrou principalmente nessas duas cidades. Então a gente tem aqui algumas construções, então principalmente a questão urbanística e a questão sanitária, durante essa ocupação holandesa, ela foi bastante eficaz, se compararmos obviamente com os portugueses. Então construções como prédios, que eram a moda na Europa, armazéns, pontes e toda uma reestruturação urbanística das cidades, principalmente de Recife e também sanitária, foi empreendida. Beleza? Nesse período. Também se chegou muitos artistas e cientistas, especialmente naturalistas. Aqui eu coloquei o Margrave e o Piso. O Margrave é um naturalista, ou seja, história natural e também astrônomo. E o Piso era um médico que veio cuidar do Conde Maurício Nassau e também fez algumas observações de ordem geral sobre o sanitarismo, sobre as doenças, enfim. E também artistas, pintores como Eckhout. Existiu uma certa tolerância religiosa, até porque, como eu disse, boa parte dos holandeses eram protestantes. No momento que o protestantismo é perseguido, a gente tem várias guerras religiosas acontecendo, e também vieram muitos migrantes de judeus sefarditas, ou seja, judeus que eram perseguidos, que viviam na região ibérica, que eram perseguidos pelas políticas mais fervorosas e acabavam se refugiando na Holanda, vieram parar no Brasil. Essas pessoas que muitas vezes falavam português, falavam espanhol, e eles tinham uma habilidade muito grande ali também de comercializar. Mas essa tolerância religiosa em relação aos judeus, ela foi parcial, porque a própria população, mesmo os calvinistas e mesmo os católicos, não toleravam os judeus, mas a política da Companhia das Índias Ocidentais era tentar promover uma certa tolerância religiosa, inclusive para com católicos, que não era a maioria, mas era a maioria de portugueses que continuavam vivendo e morando nessa região. E dessa administração holandesa vai se destacar principalmente a gestão do Maurício de Nassau, o Conde Maurício de Nassau,
Ele que inclusive era um membro da família Orange, né, da família real holandesa, e ele vai ocupar aqui vai fazer a sua administração de 37 a 44. Boa parte dessas realizações é creditada ao Conde Maurice Nassau, inclusive depois que ele vai embora vai gerar uma série de problemas. Então, quais seriam os principais problemas que a Holanda enfrentou no Brasil e por que não continuaram? Então, o problema, talvez um dos principais, seria essa falta de habilidade, essa falta de tato para lidar com essa parte da produção da cana-de-açúcar, que é o plantio e a colheita. Tampouco lidar com o trabalho escravo, já que foi a primeira vez que a Holanda vai ter que lidar com o trabalho escravo em massa, né, no sistema do plantation, das grandes propriedades, do produto sendo vendido para fora, na monocultura, inclusive que o Maurício de Nassau tentou combater um pouco por conta da escassez de alimentos. Ele vai tentar incentivar o plantio, por exemplo, de mandioca, que era o chamado pão da colônia, né? Então esse talvez seja um dos problemas, já que grande parte das funções eram ainda ocupadas por luso-brasileiros, não eram ocupadas por holandeses, por esses caras que tinham as habilidades e as competências para cuidar desse serviço. Então eles vão acabar recorrendo a essas pessoas para cuidar dos engenhos. Um outro problema, e talvez ele seja decisivo na posterior expulsão dos holandeses, é o fato deles terem que aumentar os impostos para poder saldar prejuízos de guerras, né, dessas guerras que foram empreendidas e continuavam acontecendo, e também relacionadas à diminuição do valor do açúcar na Europa. Então, o valor do mercado, né, a inflação sobre o açúcar, ela vai desvalorizar o produto, na verdade, e eles vão ter que aumentar os impostos. E aumentar os impostos não era uma coisa muito interessante, não. Por quê? Porque esses engenhos que tinham sido abandonados durante essa guerra da ocupação holandesa aqui, foram muitas vezes dados a créditos para pessoas que vieram de fora, migrantes, ou mesmo portugueses que estavam na região, que ocuparam esses engenhos. Então, nesse momento aqui de cobrar esses impostos, no momento que o açúcar tinha ficado barato, ou seja, tinha gerado menos lucro, isso vai gerar um problema muito sério, um desagrado muito sério. Há outras questões que vão envolver a expulsão dos holandeses. Então, principalmente o final da União Ibérica, né? A União Ibérica vai acabar sendo que o Duque de Bragança, ou seja, da família de Bragança, não mais a dinastia de Avis, ele vai se tornar o rei de Portugal, vai ser aclamado Dom João IV. Na verdade, os portugueses nunca toleraram essa União Ibérica, né? Essa dominação espanhola, e apenas aceitaram, digamos assim, porque não tinha muito o que fazer diante das armas do Filipe, não ter alguém para se colocar no lugar. Então, Portugal ele também vai ajudar nesse processo de reconquista também do litoral nordestino para a coroa portuguesa, né, em geral. Senhores de engenho, comerciantes, clérigos, partes da população vão então se revoltar contra os holandeses pelo esse motivo que eu já falei, o aumento dos impostos e a cobrança dessas dívidas anteriores, e utilizando umas táticas de guerra chamada guerra brasílica ou guerra volante, que é chamada guerra de guerrilha, né, que é a guerra de surpresa, uma guerra que ela ataca o oponente e depois se dispersa também, e também guerras individuais, enfim. Então a gente tem três figuras aqui que vão se notabilizar durante esse momento de guerra contra os holandeses, para expulsar os holandeses. João Fernandes Vieira, do lado dos senhores de engenho, um luso brasileiro, Felipe Camarão, um líder indígena, e Henrique Dias, um líder negro, né, que vão lutar, que vão se unir, vão lutar para expulsar o que seria o inimigo externo. Então, vai se criar uma noção, por exemplo, de que esse é o primeiro momento de nativismo, ou seja, de orgulho do local, orgulho da nação, a união das três raças. Mas isso é um pouco um mito também construído pela historiografia. Então, a gente tem também um outro fator, que é a Guerra dos 30 Anos, uma guerra que acontece na Europa, que vai envolver vários países em disputas que começam por motivações religiosas, mas tem a ver com conquistas de território, e a Holanda ela vai se envolver nessa guerra, assim como Inglaterra, Espanha e Portugal, enfim. Então, depois de anos de batalhas, a gente vai ter aqui as chamadas batalhas dos Guararapes, né, de
48 e 49, que eram protagonizados principalmente pelas gentes que viviam aqui, lusos brasileiros, contra os holandeses, e posteriormente o fim da guerra em 1654, quando Portugal consegue de fato enviar tropas portuguesas efetivas para finalizar um impasse que a guerra estava naquele momento. Consequências diretas desse período de ocupação holandesa e de expulsão dos holandeses do litoral nordestino. Então, perda provisória do principal ponto de comércio escravagistas na Angola e também uma escassez de mão de obra escravizada que Portugal vai sentir nesse momento. Essa perda vai ser, obviamente, pelos holandeses. Os holandeses vão lá ocupar esse território na Angola, essa colônia portuguesa na Angola, depois vai voltar para as mãos portuguesas, mas vai acontecer isso em um determinado momento. A gente tem também, posteriormente à expulsão dos holandeses, a perda do monopólio, portanto, sobre o mercado do açúcar na Europa, já que os holandeses agora, já que eles não têm mais parceria com Portugal, eles vão empreender o cultivo, o Brasil foi uma experiência de aprendizado, do açúcar, do plantio e da colheita de açúcar nas Antilhas, ali então na região do Caribe. Bora para a nossa questão então. Então a questão do Enem de 2018, e ela vai trazer um texto para a gente do historiador Ronaldo Ruenfas, e diz o seguinte: a rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com esta proclamação heróica. Então, uma tentativa aqui de retomar, também conquistando as mentes e os interesses dos senhores de engenho. Então, o texto aqui do Ronaldo Ruenfas, guerra declarada e paz fingida na restauração portuguesa. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa seiscentista foi resultado do... Então, o que foi? Letra A, fraqueza bélica dos protestantes batavos. Então, não necessariamente essa fraqueza bélica, apesar, obviamente, da Holanda passar a se envolver com a Guerra dos 30 anos. Então, isso vai gerar sim uma fragilidade, mas ela não é um desencadeamento dessa revolta aqui. Letra B, comércio transatlântico da África Ocidental, também não. Holanda já vai se interessar antes mesmo dessa consequência no comércio transatlântico, né, que envolvia escravizados e alguns produtos aqui relacionados à África Ocidental. Letra C, auxílio financeiro dos negociantes flamengos, não, isso também não tem a ver aqui com o desencadeamento dessa revolta. D, diplomacia internacional dos estados ibéricos, também não vai ter a ver com essa diplomacia aqui dos estados ibéricos. E por último, letra E, então desencadeamento da reforma seiscentista foi o resultado do interesse econômico dos senhores de engenho. Então esse é o principal motivo que a gente vai ter essa revolta contra os holandeses na América Portuguesa nos anos 1600, no século de 1600, então interesses comerciais dos senhores de engenho que estavam endividados e vão lutar para expulsar agora os holandeses, já que senão eles iam ter que pagar toda essa dívida. Então é isso, minha gente. Até a próxima. Se você gostou da nossa videoaula aqui, fazendo essa revisão, curte aí esse vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva no canal para receber nossas notificações e nossos próximos vídeos das nossas próximas aulas. Valeu e até a próxima!